Boa tarde, crianças! Tudo bem com vocês? Que bom, espero que cada um de vocês estejam bem. A gente tem orado, né? Temos pedido para Deus para que continue cada um de vocês, cada casa da nossa igreja, da nossa cidade e do nosso país, né? Que todos continuem bem, que o Senhor continue nos guardando. Como é bom confiar e conhecer a Bíblia, né? Aqui a gente acabou de cantar, né? Eu li na Bíblia. Quando a gente conhece a Bíblia, a gente já sabe o que vai acontecer, não é verdade? Então, por isso que todas as vezes a tia Tatila fala assim, é preciso ler a Bíblia, é preciso orar. Por quê? Porque as pessoas, quando sabem o que vai acontecer, elas não ficam com medo, né? Hoje a gente vai contar a história de José. Quem conhece a história de José? José foi um grande governador do Egito, né? Só que antes dele ser governador, ele passou por muitas coisas, né? Será que se ele soubesse que ele ia passar por tantas coisas ruins, será que ele ia querer ser governador no final? Você gosta de passar por coisas ruins? Se algum dia, se você estivesse no céu, Deus falasse assim, você vai voltar lá na terra, só que vai ter um vírus, muita gente vai morrer, um monte de pessoas vai ficar chorando. Você ia querer voltar para passar tudo isso novamente? Sentir tristeza? Eu acho que não, né? Mas, se a gente está aqui na terra, a gente conhece a palavra de Deus, e quando a gente passa por tudo isso, a gente tem uma coisa que José teve, né? Ele foi corajoso, né? A música falou assim, a gente é forte e corajoso, né? Por quê? Quando a gente conhece o Deus que está no nosso coração, pode acontecer muitas coisas. E aqui, a tia vai ler dois versículos. Um está em Gênesis 2, 16 e 17, que diz assim, e o Senhor Deus deu esta ordem, de toda árvore do jardim do Éden comerás, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque o dia em que dela comeres, certamente morrerás. E agora sobre José. Lá em Gênesis 37 fala assim, tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila, mulheres do seu pai, e trazia más notícia deles. Vendo, pois, os seus irmãos, que o pai amava mais José do que eles, odiaram ele, e já não podiam falar pacificamente. Aqui está falando de duas histórias. A principal que a gente vai falar, que é de José. E é uma história que a gente já contou aqui, né? Que é de Adão e Eva, né? O que Adão e Eva fez quando Deus colocou ele lá no jardim do Éden? Um jardim perfeito, bonito. O que eles fizeram? Eles desobedeceram a Deus, né? Eles comeram do fruto, né? E aí o que aconteceu? Eles tiveram que sair do paraíso. E José, tia? O que José tem a ver com Adão e Eva? Ele fez ao contrário. Ele obedeceu a Deus. Isso mesmo, ele foi para um lugar que não era a sua terra. Ele morava num lugar, os irmãos deles tinham tanta raiva dele, que pegaram ele, jogaram ele num poço. Não contentes, eles pegaram e venderam ele como escravo. Eu vou passar um vídeo agora, que vai mostrar quando José era escravo. E foi muito ruim, sabia? Quem sabe o que é escravo? Está vendo? Ele foi vendido. Quando a pessoa era escrava, eles amarravam a pessoa e puxavam a pessoa. E aconteceu isso com José. Ele foi amarrado e foi levado para uma cidade muito longe da casa dele, lá para o Egito. E lá ele começou a ver o que as pessoas que eram escravas sofriam. Elas eram vendidas para as pessoas e muitas vezes nunca mais viam a sua família. E foi isso que aconteceu com José, naquele momento, né? Porque a gente já conhece o final da história de José. Mas a tia está mostrando esse vídeo, que é como eram os escravos antigamente. Hoje em dia, a gente não tem escravos, né?
Foi há muito tempo atrás, aqui no Brasil ainda tinha, mas a gente não tem mais escravo. Escravo é uma pessoa que precisa trabalhar em algum lugar, mesmo que ela não queira. E no final do trabalho dela, ela não recebe nada, né? O papai e a mamãe, eles não trabalham e recebem um salário? Isso mesmo. Então, eles trabalham e têm uma recompensa. Só que os escravos, antigamente, eles trabalhavam, faziam tudo para os senhores deles, mas eles não tinham a recompensa. E foi o que aconteceu com José. Por quê? Por causa que os irmãos dele teve raiva dele, ódio dele. Sabe por quê? Porque o pai dele amava mais ele do que eles. Então, mas só o que acontece? Por que a história de José nos ensina a obediência? Porque mesmo que José tenha sido um escravo, olha só como eles maltratavam os escravos. Mesmo que José tenha sido um escravo, ele, nos lugares por onde ele estava, ele foi íntegro, ele não se corrompeu. Todos os trabalhos que ele tinha que fazer, ele fazia com excelência. Todas as pessoas que ele precisava servir, ele servia com excelência. Tudo que José fazia, ele fazia bem. E as pessoas sempre ficam de olho nas pessoas que fazem o bem, não é verdade? Quando você está desobedecendo muito o papai e a mamãe, as pessoas não começam a falar de você? Isso aí não obedece, não. Apanha, 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 mas não obedece. Mas quando você é uma criança obediente, que em todos os lugares que você está, você sabe ouvir, não fica pulando, gritando, desobedecendo as pessoas que estão cuidando de você, as pessoas não falam bem de você? Isso mesmo, foi o que aconteceu com José. José era muito obediente. Tudo que ele fazia bem. E sabe quem estava com ele? Deus. Por quê? Ele conhecia o coração de José, sabia que José queria fazer as coisas certas, da maneira certa e ajudar as pessoas, né? Isso é integridade. Se a gente plantar, fazer as coisas que é certa, a gente vai plantar o que é bom. Hoje, o nosso princípio é semeadura e colheita. O que quer dizer semeadura e colheita, tia? Que o homem, ele planta, ele colhe aquilo que ele semeia. O que é colher o que semeia? Por exemplo, se eu semear laranja, eu vou conseguir colher maçã? Não. Se eu semear desobediência, eu vou conseguir colher obediência? Não. Por quê? São coisas opostas. Então, a gente precisa colher coisas boas para poder plantar coisas boas para colher coisas boas, né? E é assim na nossa vida, e foi assim que José fez. Então, aqui fala assim, que José, em todo o tempo, ele obedecia às pessoas que estavam à volta dele. De que forma ele obedecia? Ele foi para uma casa onde tinha um general, e lá ele fez as coisas. Tudo que o general tinha, o general confiou nele. Por quê? Tudo que ele tocava a mão dele era abençoado. As coisas, as plantações que eram secas, começavam a dar frutos. Não é legal isso? Quando as pessoas tocam em alguma coisa, e aquela coisa sempre cresce e fica bonita, não é legal? Isso mesmo, é a mesma coisa dos seus brinquedos. Você é uma criança que, quando toca no seu brinquedo, ele continua bom ou ele quebra? Você acabou de ganhar um carrinho. Aí você vai brincar com o seu carrinho. Sua mãe deixa você meia hora no seu quarto. Quando ela volta lá, o seu carrinho está todo quebrado, não tem mais a roda, está todo rachado. Isso é cuidar bem? Não é cuidar bem. E José, o que ele fazia? Tudo que ele tocava, tudo que ele fazia, mesmo ele sendo escravo, tudo dava certo. E as pessoas, como a tia falou no começo, as pessoas ficam de olho. E o que aconteceu? Quando você é uma pessoa que é muito boa, às vezes tem outras pessoas que é muito ruim e fica com inveja de você e quer você de todo jeito e não pode ter você, o que elas fazem? Elas mentem, né? Foi o que aconteceu
com a mulher de Potifar. Ela mentiu que José queria casar com ela, namorar com ela, mas José não queria. Por quê? Ele era obediente a Deus. Ele falou, colocou no coração dele assim: mesmo que eu vá para um lugar muito distante, eu sempre vou obedecer a Deus. Eu não vou deixar as coisas que meu pai me ensinou, mudar o meu coração. E aquela mulher já era casada, né? Não pode casar com uma pessoa que já é casada, não é verdade? Isso mesmo. Se o papai e a mamãe casar com uma pessoa que já é casada, vocês iam gostar? Não, porque é errado. Por quê? A gente aprendeu na Bíblia. E José aprendeu com o papai e a mamãe dele. Então, tudo que a gente tem aprendido aqui, e principalmente tudo aquilo que a gente tem aprendido em casa, mesmo que uma hora você precisa decidir se vai fazer o certo ou o errado, você sempre precisa decidir fazer o que é certo. Por quê? Porque assim você vai colher coisas boas. Foi o que aconteceu com José. José era uma pessoa que fazia tudo certo. E um dia, ele estava lá na prisão, porque a mulher de Potifar falou um monte de mentira dele. Aí, como o patrão dele era um general, o que ele fez? Colocou ele na prisão. E ele ficou lá preso por muito tempo, né? E ele achou assim, nossa, mas eu não fiz nada. Mas mesmo assim, José era tão bom e tão obediente a Deus, que até ali na prisão, as pessoas que estavam ali na prisão, José cuidava das pessoas. Está vendo como é bom você conhecer a palavra de Deus? Que mesmo que você passe por alguma coisa ruim, você vai continuar fazendo o que é certo. E foi o que José fez. José fez o que é certo e ele foi crescendo. E um dia, o faraó daquele Egito teve um sonho que ninguém conseguia interpretar. E os amigos de José, que estavam lá na cadeia com ele, saíram da cadeia e falaram esqueci o nome dele, do faraó. Contaram para o faraó: olha, eu conheço alguém que sabe interpretar os sonhos. Porque tudo que ele interpretou do meu sonho aconteceu. Aí o faraó: traga essa pessoa, traga essa pessoa. Aí o que aconteceu? José foi lá e interpretou o sonho do faraó. Aí o faraó falou assim: nossa, se você interpretou, se você falou como que a gente precisa fazer, você é a pessoa certa para cuidar do meu reino nesse sentido. Aí que ele fez? Ele colocou José como governador. Olha que legal. José saiu da onde ele morava, de perto do pai, da família, porque os seus irmãos tinham ódio dele e venderam ele como escravo. Só que ele continuou sendo uma pessoa íntegra e obediente. O que ele fez? O que Deus fez por ele? Ele fez com que José se tornasse governador. Não é bom isso? Isso mesmo. Isso acontece com quem sempre obedece. Lá na Bíblia, quando a gente leu aqui, lá em Gênesis, que a gente fala assim, que Deus colocou Adão e Eva no jardim. E ele deu só uma ordem para os dois. Ele falou assim, tem todo o jardim aí. Tudo vocês podem mexer, tudo vocês podem usar. Só que tem uma árvore que vocês não podem mexer nela, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que eles fizeram? Foram lá e comeram a árvore. Foi certo? Não. Olha José. José foi vendido como escravo. Ele foi para uma casa que ele não conhecia. Tinha uma mulher que ela poderia dar tudo o que ele quisesse, porque ela era muito rica, ela era a mulher do general. Só que o que aconteceu? Ele tinha uma decisão a tomar. Se ele tomasse a decisão errada, assim como Adão e Eva tomou a decisão errada, desobedecer a Deus, fazer o que é errado aos olhos de Deus, o que ia acontecer? Ele um dia não ia ser governador do Egito. E é isso que eu quero que vocês guardem. Tudo que eu planto, eu vou colher. É o princípio da semeadura e colheita. Então, o que aconteceu? Adão e Eva colheram a desobediência. Por quê? Eles comeram do fruto. José, ele colheu a obediência. Por quê? Porque ele decidiu obedecer a Deus. Então, se você plantar obediência, você colhe obediência. Se você plantar desobediência, você vai colher a desobediência. A obediência é boa? Sim. A desobediência é ruim?
Sim. Por quê? Porque a desobediência, quando você desobedece a mamãe, o que acontece? Ela vai te levar no shopping, compra o brinquedo que você quer? Não, né? Não é certo. Se a mamãe faz isso, ela está ensinando você da forma errada. Mas quando você obedece, aí sim, a mamãe, olha, essa semana você fez tudo o que eu pedi, não fez manha, não ficou gritando, não ficou esperneando, então você merece um prêmio. Então vamos lá, o que você quer? Aí você fala, nossa mãe, está muito calor esse domingo, quero tomar um sorvete. Aí o que a mamãe faz? Vai lá e compra um sorvete para você, não é verdade? A semana retrasada a gente falou sobre as pequenas alegrias. O que são as pequenas alegrias? São pequenas coisas que a gente recebe da mamãe, do papai, do titio, do irmão, que nos alegram. E quando a gente junta todas essas pequenas alegrias, a gente pode ser feliz para o resto da vida. Por quê? Porque a alegria é diferente da tristeza. A tristeza, quando você pensa nela... Quem já perdeu algum cachorrinho aí? É ruim? É ruim, não é? Por quê? Porque você estava acostumado a brincar com ele, a correr com ele, não é? E ele sempre estava brincando, ele é seu companheiro, não é verdade? E, de repente, ele tem que ir embora. Não é ruim? Aí você fica triste, a tristeza é ruim. E quando o dia que você ganhou esse cachorrinho? Como que foi esse dia? Foi muito feliz, porque ele era pequenininho, ele ficava chorando bem baixinho, nem latia alto, não é verdade? É muito gostoso. Isso que a tia quer que vocês guardem. Quando as alegrias e as tristezas, elas se diferem por quê? São coisas que a gente quer e coisas que a gente não quer. E é isso que Deus quer nos ensinar hoje. Tem coisas que Ele quer que a gente faça, mas tem coisas que Ele não quer que a gente faça. Olha, José, ele foi muito obediente, não foi? Isso mesmo. E ele se tornou o governador do Egito. E a nossa história fala assim, ó, tudo que eu planto, eu colho. Tudo que eu semeio, eu vou colher. E aqui, ó, vou mostrar mais um vídeo para vocês sobre José. O que aconteceu? Vocês lembram que quando José chegou no Egito, ele era escravo? Então, eu vou mostrar para vocês agora como que ele ficou depois, quando ele se tornou governador. Ele começou a mandar em tudo. Olha só que legal como foi. Olha só, quando ele chegou sozinho, amarrado, e agora, que legal, ele estava comandando uma multidão. Muitas pessoas eram comandadas por ele, né? E o que aconteceu? Como ele tinha a solução do problema do faraó, o faraó colocou ele, para solucionar, para plantar, né? Porque ele sabia que durante 7 anos ia ter muita fartura, mas depois de 7 anos ia vir a fome. Então eles precisavam guardar as coisas. E foi isso que José fez. Ele montou um projeto, e esse projeto fez com que o Egito guardasse toda a comida possível. Não é legal isso? Então, foi isso que a obediência de José favoreceu ele. Ele cresceu, porque quando José foi para o Egito, ele só tinha 17 anos. E agora José já tinha 30 anos, fazia muito tempo que ele já estava no Egito. E o que aconteceu? Durante muito tempo ele ficou triste, porque ele passou por muitas coisas ruins. Mas só que no final, ele mandava nas pessoas, ele teve uma família feliz. Por quê? Por causa da obediência dele. E é isso que a gente precisa guardar no nosso coração. Quando a gente obedece, mesmo que por um tempo a gente passe por alguma coisa ruim, saiba que Deus vai cumprir o que Ele prometeu para você, tá bom? Como que tem sido a sua obediência? Porque a nossa obediência, mesmo que todo mundo venha nos servir, a gente precisa trabalhar. Você tem obedecido a Deus? Você tem obedecido aos seus pais? Como que tem sido? A tia quer que vocês façam uma experiência em casa. Vocês vão pegar um copo de sal
e um copo de açúcar. Ou um copo de açúcar e um de café. E vocês vão pegar um pouquinho do café e um pouquinho do açúcar. Depois que vocês fizerem essas experiências, vocês vão sentir como que é o gosto do café e como é o gosto do açúcar. A tia aqui trouxe, ó. A tia trouxe aqui, ó. Leite condensado. Quem gosta de leite condensado, não é doce? É doce. Mas só que eu também trouxe, ó, café. O café, ele tem um cheirinho bom, mas quando ele já está pronto. Quando ele é só um pozinho, o que acontece? Coloca na boca aí para você sentir o gosto do café. É estranho, porque ele é meio amargo, né? Ele fica gostoso depois que ele está na água, a gente coloca açúcar. Mas quando ele está assim, ó, um pozinho assim, ó, só o pó, ele é amargo, ele é ruim, né? E o leite condensado? Ixi, o leite condensado é muito gostoso, principalmente quando a gente faz brigadeiro, não é verdade? É uma delícia. E a obediência, a desobediência, é isso, é assim. A desobediência é como o café, né? É ruim, né? Aparentemente, quando a gente fala assim, ai, café, que delícia, mas se a gente comer ele sem estar pronto, ele é ruim. E a desobediência, o pecado é assim. Aparentemente, a gente fala assim, não, mas é gostoso. Mas quando a gente experimenta, é ruim. Agora, a obediência ela é boa. Quando a gente experimenta, é igual o leite condensado. Quando a gente faz um brigadeiro do leite condensado, ele é muito gostoso, né? E a nossa experiência é essa, tá bom? Então, quando você fizer essa experiência, comente com a mamãe e com o papai, tá bom? Comente com a mamãe se foi legal ou se foi ruim. Se você não tiver leite condensado, faz igual a tia falou, pega um copinho de sal e um copinho de café, aí de açúcar. Quando você pegar o copo de sal e de açúcar, eles são brancos, se parecem. O pecado, às vezes, ele tenta nos enganar. Só que quando a gente experimenta, ele é muito ruim, tá bom? Então, coloque a mão no seu coração aí e espero que você tenha gostado dessa experiência. E que você faça com a mamãe e com o papai e tenta ver se a mamãe e o papai sabem qual é a diferença do sal e do açúcar. É difícil saber, não é verdade? Isso mesmo. Então, a gente precisa sempre estar atento e sempre entender. E sempre ler a Bíblia. Por quê? Às vezes, a desobediência ela vai vir disfarçada. E aí você não vai perceber. E quando menos você imaginar, você já experimentou a desobediência. Tá bom? Faça como José. José, o que ele fez? Ele chegou no Egito como escravo e, no final da vida dele, ele se tornou o governador. Né? Por quê? Ele decidiu obedecer. Adão e Eva, eles entraram no paraíso, eles estavam no jardim do Éden, que era maravilhoso, só que eles desobedeceram, eles tiveram que sair do paraíso. Então, a gente precisa sempre colocar essas pessoas na nossa mente. O exemplo da obediência e da desobediência. Quero que Deus abençoe a vida de vocês e que cada dia vocês sempre escolham a obediência, tá bom? Vamos orar? Pedir para que Deus nos capacite a cada dia a obedecer mais e mais a Ele. Deus, nós te pedimos, te agradecemos por cada criança, ó Pai. Coloca, Senhor, as tuas mãos em cada casa, em cada lar, e que essas crianças possam entender a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. A sua boa, perfeita e agradável vontade é que todos os dias nós possamos escolher obedecer a Ti. Conhecer a Tua palavra e obedecer a Tua palavra. Guarde essa casa, livra de todo mal e nos abençoe no decorrer dessa semana. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe a sua vida, tá bom?